Olá, meus otaquinhos feridos, como é que vocês estão? Como prometido, aqui está o vídeo respondendo as perguntas que vocês mandaram. Começando daquele jeito, a gente tem uma pergunta do nosso querido Hora de Tomar Café. Foi mal, esqueci o teu nome. Irá rolar sexo ou perversidades virtuosas? Perversidades virtuosas, beleza. E respondendo sua pergunta, João, não vai ter nenhuma cena desse tipo, porque enfim, a Pervertido e Virtuoso não é um hentai. É basicamente uma história ali bem inspirada naqueles edis japoneses, e eu não planejo colocar nenhuma cena com teor muito explícito em nenhum capítulo. Ah, sensei, mas então vai ter uma cena um pouco mais, como é que eu posso dizer, como uma cena de série, que você tem um ato ali, mas você não mostra nada, você sempre censura um pouco? E a resposta também é não. Não terá nenhuma cena de sexo, seja implícita ou explícita, dentro da HQ. Bom, pelo menos por hora eu não planejei colocar nenhuma cena desse tipo dentro da HQ. Vai ter cenas um pouco mais picantes? Vai, porque enfim, a HQ ela precisa de cena desse tipo, justamente pelo tema dela, mas uma cena de sexo eu não planejei nenhum até agora. Pergunta de número 2. A pergunta do meu querido amigo Zuros, Ferraz.verso, perguntou: a Pervertida usa algum tipo de perfume? Se sim, qual? Sim, a Ana usa perfume sim, só que eu nunca parei para imaginar que tipo de perfume ela usaria, certo? Mas depois que você fez essa pergunta, eu parei para pensar um pouco sobre a personalidade da personagem e eu vi que ela certamente usaria um perfume ultraviolet. A Ana, ela curte muito coisas rosas e roxas, ela está sempre usando alguma coisa nesse padrão de cores, então ela escolheria esse perfume simplesmente por conta da cor da caixa. Planos para uma Pervertida e Virtuoso Shippuden? Eu não entendi exatamente qual seria o teor da pergunta. Se você está perguntando se vai ter um time skip na história, ou se eu estou planejando fazer, sei lá, uma Pervertida e Virtuoso só que com os filhos dos personagens. Eu planejo sim dar um time skip na história. Porém, lá pro final eu ainda nem tenho certeza se eu vou dar esse time skip ou não. Mas sim, vai ocorrer um pequeno time skip só no finalzinho da história e, tipo, não será uma nova série, não será nada do tipo. Vai ser só um time skip de conclusão, basicamente isso. Quais as novidades para 2025? É só não morrer. Da carruagem, eu acho que não terá nenhuma novidade. Eu acho. A única coisa, o único planejamento que eu tenho para 2025 é concluir logo a HQ da Pervertido e Virtuoso. Apesar de eu achar que não, eu vou conseguir fazer isso em menos de um ano. Enfim, pelos meus cálculos, a história vai ter em torno de 48 a 50 capítulos por aí. E levando em conta que eu entrego um capítulo novo a cada 6 meses, então dificilmente eu vou conseguir concluir toda a história em menos de um ano. Pergunta de número 5, pergunta do Gianluca. Acho que é assim que se lê o seu nome, meu nobre. Desculpa aí se eu tiver lido errado. Mestre, como você teve essa ideia de criar um mangá? E aliás, gostei muito da ideia de implementar a fé do Prota. Basicamente, como foi que isso aconteceu? Eu lembro disso até hoje, eu tava deitado na minha cama. Eu nem lembro qual mangá eu tava lendo, mas eu tava lendo um mangá justamente com esse tema, sabe? Aqueles mangás que tem um tema romântico, escolar, e você tem uma protagonista feminina um pouco mais atacante, vamos dizer assim. Eu tava lendo o mangá e me deparei com uma daquelas cenas clássicas em que a heroína se joga em cima do herói, sabe? Basicamente quase despida. E o cara, ele simplesmente covardemente recua. E eu parei pra pensar um pouco. Cara, por que os japoneses são assim? Tipo, se fosse um brasileiro nessa situação, isso nunca aconteceria. O brasileiro com certeza iria pra cima. Aí eu parei pra pensar um pouco. Bom, no meu caso, eu não iria, né? Eu pensando sobre em relação à minha própria religião, porque enfim, meio que me entrega, né, que eu sou um cara assim, um pouco religioso. Aí eu parei pra pensar e, cara, se fosse alguém como eu, iria recuar por conta da religião. Aí quando eu me dei conta disso, eu pensei, cara, um mangá sobre essa questão seria interessante. Então foi aí que eu tive esse primeiro insight para criar uma história desse tipo. Então a primeira ideia que eu tive foi algo bem simples, basicamente meio que parodiar esses mangás, só que em uma ambientação totalmente brasileira. Apesar de que eu não tinha tudo planejado
quando eu fiz aquele primeiro capítulo. Vocês podem ver que na roupa dos personagens não tem detalhe, porque enfim, eu não sabia onde a história ia se passar. Basicamente o começo da história ele é totalmente avulso. Tipo, eu não tinha muita ideia do que eu tava fazendo, eu só meio que rabisquei um roteiro e fiz a história ali sem muita pretensão mesmo. É tanto que em capítulos atuais, às vezes eu planejo falas de personagem e logo eu me lembro, pô, no capítulo 2 ou no capítulo 3, tal personagem falou tal coisa, então esse tipo de situação aqui não cabe com esse personagem. Eu tenho que voltar tudo de novo e reescrever a cena por conta de um detalhe que eu escrevi lá atrás, um detalhe mal pensado. Por exemplo, tem um detalhe, acho que é no capítulo 2, que a Anaí fala que ela nunca vai mentir para Augusto, certo? Então às vezes eu tenho que me ver pisando em ovos para escrever a personagem, porque enfim, ela não pode mentir, eu tive que martelar isso na minha cabeça. Ela não pode mentir em cena alguma. Escrever uma personagem que não mente é incrivelmente difícil. Vamos para a pergunta de número 6, a pergunta do meu querido amigo Eric. Na verdade, podem chamar ele de Pericles se vocês quiserem, não tem problema, ele não liga não. E o Trent? Cadê a estreia do favorito? Basicamente, para todos aqueles que não conhecem, o Trent ele é um personagem que eu escrevi quando eu ainda estava no ensino médio. Nossa, isso foi há uns 5 anos atrás, para vocês terem ideia. Basicamente, o Trent ele é um dos personagens que fazem parte do universo de A Strange Adventure Group. Quem leu A Strange Adventure Group conhece aquele universo de fantasia ali que eu criei. E o Trent ele é um personagem, ele aparece em A Strange Adventure Group, aparece, só que ele aparece no final. E ele é um protagonista de outra história que eu escrevi há muito tempo. Eu ainda planejo fazer sim a história dele, porém vai demorar. Enfim, eu escrevi ele antes. A história do personagem acabei escrevendo ela antes do que a história de A Strange Adventure Group, só que como aquele universo que eu criei era tão bem estruturado, os conceitos já estavam todos criados, eu resolvi colocar mais uma história dentro daquele universo, porque enfim, ela cabia ali, então eu resolvi colocar. O meu amigo Pericles ele esteve do meu lado durante muitos momentos em que eu estava escrevendo a história. Basicamente houve momentos ali que ele estava do meu lado, ele já tinha várias cenas da história já salvas na cabeça dele, porque enfim, eu contava tudo que eu estava planejando para ele. E do nada, eu chegava de manhã cedo e falava para ele, aí, lembra aquele negócio que eu te contei? Esquece tudo, porque enfim, eu vou recomeçar a história toda do zero agora. Vou reescrever tudo. E ele, obviamente, ficava pistola comigo, porque enfim, eu mudava conceitos até o universo ficar do jeito que eu queria. Mas enfim, a história do personagem tá toda criada já. Tipo, ainda não passei pro papel, mas eu já tenho ideia de como vai ser o início, o meio e o fim. Porém, vai demorar pro Trent aparecer. Só depois que eu terminar o Pervertido e Virtuoso, depois terminar o Strange Adventure Group, e o personagem ele vai aparecer lá no final do Strange Adventure Group, aí talvez eu comece a história dele, mas eu acho que eu vou pra outra história, de outro universo, e vai levar um tempo pra gente ver o nosso querido favorito aí. Sinto muito, meu amigo. Sinto muito por estar fazendo você esperar tanto, Eric. Agora vamos para a 7ª pergunta. Qual é o segredo do Augusto que só o Fábio sabe? Enfim, não é exatamente um segredo. A Lia sabe, tanto o pai, ou o pai do Augusto, o pai do Fábio sabem. Enfim, toda a família do Augusto sabe a condição que ele tem, até porque é uma condição psicológica que o personagem apresenta. Eu não vou dizer exatamente o que o Augusto tem, mas basicamente é uma condição psicológica. Qualquer um que pesquisar as características vai descobrir facilmente. O Augusto ele tem uma certa dificuldade de interpretar situações e atitudes de outras pessoas. Basicamente, ele pode reagir de maneira muito agressiva a coisas pequenas. É um tipo de transtorno mesmo que o personagem tem. Isso não é um pouco complicado? Isso não pode ser perigoso? Ele não pode eventualmente vir a agredir a personagem feminina? Sim, isso é uma possibilidade. Porém, o personagem ele não só tomou muito cuidado com isso, como ele também está sempre se medicando. Um detalhe interessante que vocês podem perceber no Augusto, se vocês olharem tanto para o rosto dele como para o rosto do Fábio, é que o Augusto e o Fábio eles têm exatamente o mesmo rosto. Porém, uma característica que o Augusto apresenta é que ele está sempre com expressão meio que cansada ou exausta. Isso se deve aos medicamentos que ele toma. Basicamente, os medicamentos que ele toma às vezes causam dor de cabeça, mas principalmente sono. Então, o Augusto ele
parece que tá com a cara de tédio, mas na verdade ele tá sempre com sono. Por quê? Porque ele tá sempre medicado ali, meio lerdo. Aí você me pergunta, por que o Fábio simplesmente não avisa pra Anaís sobre a condição do Augusto? Bom, porque isso cabe ao Augusto. O Fábio ele tem a consciência de que o Augusto que tem que falar isso pra Anaís, não ele. Ele não tem que se meter na relação do primo dele. Apesar de que sim, o Fábio ele se preocupa muito com o Augusto, mas ele não vai tomar esse tipo de atitude até porque ele sabe que isso não ia agradar o Augusto nem um pouco. E vamos para a 8ª e última pergunta. A pergunta que me fizeram 3 vezes. A pergunta que eu recebo em todo post que eu faço no Instagram. Ou sei lá, em qualquer outra rede social que eu poste. Ou quando eu tô tomando banho, tanto faz. Você sempre me pergunta isso. Quando lança o capítulo novo? E bom, como eu respondi no Instagram, eu não faço a menor ideia. Bom, eu não sou apenas um artista. Eu basicamente sou um universitário na maior parte do tempo. Ou seja, vocês podem reparar que os capítulos sempre lançam ou em dezembro, em fevereiro, ou em julho, ou em julho e junho. Porque, enfim, esses são os meses que eu estou de férias e eu consigo desenhar mais rápido. Porém, na maior parte do ano eu estou tendo aula. E a universitária é daquele jeito. Você não consegue se planejar, os horários são todos loucos, você tem que fazer TCC, você tem que ter hora de ACC. E as aulas, eu tenho aula tanto de manhã, às vezes eu tenho aula de tarde, meu horário é completamente maluco. E para completar, esse ano eu decidi que além de universitário, eu ia ser universitário e CLT. Inclusive, algo que eu estava pensando em fazer para adiantar os capítulos da Pervertido Virtuoso é algo que eu estou relutando em fazer há muito tempo, mas eu acho que vai ser necessário, que é mudar o estilo do desenho da HQ. Basicamente, ao invés de eu fazer no estilo manhwa, aquele estilo coreano ou chinês que a gente está acostumado, que fica muito bonito, e esse é o principal motivo de eu estar relutando em trocar o estilo da arte, é trocar o estilo da arte para o estilo mangá, sabe? Aquele estilo preto e branco, é mais fácil de desenhar, mais rápido, às vezes não tem muito sombreado. E eu acho que isso aceleraria um pouco o processo de criação do desenho, até porque, enfim, eu faço o roteiro, eu faço o desenho, eu coloco as legendas. Às vezes vocês podem ver que tem alguns detalhezinhos ali, algumas explicações na HQ que eu deixo no canto às vezes, e aquilo ali sou tudo eu que faço sozinho. Então, tipo, todo esse trabalho para um cara sozinho, que trabalha e ainda estuda, é um pouco difícil. Apesar de que esses dias eu não estou trabalhando, enfim, eu pedi demissão, mas logo eu vou ter que arrumar mais um emprego e provavelmente esse emprego será no horário noturno, das 10 da noite até as 6 da manhã. E eu queria saber justamente de vocês, que é o público que acompanha aqui a história, se vocês se incomodariam muito se eu fizesse isso, ou se vocês preferem que eu troque o estilo para tentar entregar os capítulos em um tempo mais curto. Então é isso, não se esqueça de deixar seu comentário, like no vídeo